Olá, meus queridos amigos, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, em paz, em harmonia. É bom estar aqui, matar um pouquinho a saudade de vocês, mesmo à distância, essa distância física, mas os nossos corações estão sempre unidos, né, pelo amor, pelo companheirismo. Esperamos que todos estejam bem, realmente. Quero, primeiro de tudo, agradecer a casa por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de termos o nosso estudo da noite. E convido a todos para que se aconcheguem, né, dentro dos seus corações, comecem a deixar os problemas do lado de fora, comecem a se despir das dificuldades do dia, coloquem a mente mais naquilo que é realmente importante, para conseguirmos captar as energias positivas que o plano maior certamente já está no trabalho da ajuda que ele nos dá, né? Todas as vezes que estamos reunidos, como disse Jesus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, certamente ele está presente na casa de cada um, aonde cada um de nós esteja. E a gente tem muita gratidão por isso, não é? Então, assim, vamos unir os nossos corações nesse momento, dando abertura à reunião da noite, fechando os nossos olhos, apagando as nossas luzes internas e rogando ao Pai que nos proteja na sua luz, rogando à Virgem Maria que nos alcance com o seu manto de amor, com a sua sabedoria infinita, com a sua bondade. Somos também, acima de tudo, agradecidos a Deus, ao Cristo, por mais essa oportunidade e por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que aprendemos e até pelas dificuldades, já que sabemos são elas que nos fazem crescer e evoluir. Que a mão amorosa do Cristo se estenda sobre o nosso planeta tão necessitado de paz, de equilíbrio, de cura, não apenas física, a cura do corpo, mas a cura da alma também. Muitas almas enfermas neste momento difícil, muitas dores, muitas separações. Que Jesus conforte cada um individualmente, cada um de seus filhos, em qualquer cantinho desse planeta que se encontrem. Pedimos a permissão do Cristo para darmos início à reunião desta noite. Que assim seja. Bom, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre Jesus no deserto, né? O Evangelho de Lucas narra o início do ministério de Jesus, que, movido pelo que a Bíblia chama de Espírito Santo, a gente sabe que é uma nomenclatura só da Bíblia, né? Que o do Espírito Santo a gente sabe que certamente é um espírito de muita luz, mas Jesus, movido pelo Espírito Santo, recolheu-se ao deserto para jejuar e meditar, e ali ele ficou por 40 dias. Jesus, na sua infinita iluminação, é um ser que não apenas veio à Terra para nos ensinar. Ele veio à Terra para ensinar através da exemplificação. Então, para isso, ele se fez homem. Foi o primeiro grande exemplo que ele deu. Ele desceu no patamar de espírito de luz para se fazer encarnado e passar
conscientemente pelas coisas que passou. Então, ele passou por situações que qualquer encarnado passa, né? Então, essa necessidade de recolhimento teve muito a ver com, não que ele tivesse dúvida da sua função na Terra, mas é como se ele tivesse ido buscar forças, né, no silêncio, na quietude, para entrar em contato com o Pai mais humildemente, para conseguir angariar forças nesse seu ministério, nesse seu início de jornada, não é? E nesse deserto ele passou por todas as situações possíveis, né? Ele passou pela fome, ele passou pelo frio, ele se machucou, ele passou sede, enfim, ele passou por uma série de coisas. E diz a Bíblia, né, que o demônio, né, vamos colocar o demônio também como uma figura ilustrativa da Bíblia, vamos dizer assim, o demônio, percebendo esse movimento de Jesus, ele se acercou para ver o que ele conseguia fazer ali, qual estrago que ele conseguia fazer ali, não é? A gente precisa entender que o demônio, vamos chamar assim de o tentador, ele é um conhecedor inteligente dos nossos limites e das nossas fraquezas. Ele nos conhece melhor do que a gente imagina, não é? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre isso, se os espíritos influenciam nas nossas atitudes, e Kardec ouve a resposta de que muito mais do que a gente imagina. Né? Então, assim, e por que ele é tão conhecedor? Porque, invisível que ele consegue nos observar aquilo que nós conseguimos disfarçar quando estamos em contato com outros encarnados. Porque ele nos observa quando estamos sós, quando nós somos nós mesmos, né? O nosso próprio eu. Então, engana-se quem acha que, falando de espíritos inferiores, né, que a gente trata na doutrina espírita como obsessores, estamos falando sobre seres pouco inteligentes. Muito pelo contrário. A maioria nos conhece mais até do que nós mesmos. Né? Então, durante esse período de deserto, Jesus passou por várias situações. E, na primeira tentação, Jesus se viu diante de uma situação de fome. E foi quando ele se fragilizou um pouco, né? Humanizou um pouco demais. E o demônio, percebendo essa brechinha, né, disse para ele assim: se és filho de Deus, como dizes que és, fale para esta pedra, transforme-se em pão. Porque ele percebeu que Jesus estava com fome, né? E Jesus, na sua sabedoria, respondeu para ele: está escrito, nem só de pão vive o homem. Né? Bom, passou um pouco mais, ele percebe uma outra brecha do Cristo quando existe uma sensação longínqua de dúvida, no sentido, meu Deus, é isso mesmo, não é que eu vim fazer. Eu sei que o fardo não vai ser pequeno. E o demônio se aproxima, aproveita essa brechinha e oferece a Jesus o poder e a glória sobre o mundo, desde que ele o adore. A gente sabe que o mal, quando oferece uma coisa com uma mão, ele tira com a outra. Então, ele ofereceu o poder sobre o mundo, a glória,
Imagina o tamanho desse poder, né? Mas, condicionalmente, Jesus tinha que adorá-lo. E Jesus, mais uma vez, respira fundo e diz: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Como essa frase é útil nos dias de hoje. Na terceira tentação, Jesus já mais para o final da sua jornada no deserto, já um tanto quanto cansado, ele sobe uma determinada colina e o demônio diz para ele assim: tu dizes que é o Filho de Deus. Ele sempre usa essa, né? Tu dizes isso, então tu faça isso e me prove isso. Tu dizes que é filho de Deus. Se és mesmo, lança-te daqui abaixo. Porque, como está escrito, seus anjos lhe protegerão. E Jesus, mais uma vez, responde: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui eu paro e faço uma pequena observação nesta tentação. O cansaço, muitas vezes, é um moto para que as pessoas, sem fé, sem conhecimento das consequências, desistam da sua encarnação achando que vão descansar, né? Erroneamente, enganosamente. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente sente um cansaço excessivo e a gente não se recolhe em oração. Porque nesse momento pode vir aquela vozinha assim: deixa isso para lá, termina com isso logo, isso vai acabar logo e dá um cabo nisso. O espírita, ele tem uma ideia mais precisa do que significa, né, essa desistência. Mas conhecemos pessoas que não têm. Então, fiquem muito atentos quando alguém diz para você que está muito cansado, que não aguenta mais. Essa pessoa precisa de muito cuidado e de muita atenção e orientação, né? Bom, voltando aqui às tentações, o que aconteceu? O demônio conseguiu perceber micromomentos de alguma dificuldade e ali ele se fez presente, ali ele atuou, não é? Mesmo para o Cristo com o patamar espiritual que ele tem, né? E sem, vamos dizer assim, esperar que Jesus tivesse força para vencer cada uma das tentações. Ele ainda tinha uma certa esperançazinha de que não, talvez eu consiga alguma coisa, tanto que ele foi persistente, né? Ele fez isso 3 vezes. E Jesus venceu cada uma das tentações. Então, assim, mesmo diante da fome, do cansaço, do frio, até um pouco da raiva também, né? Porque ele se machucou, teve um momento que ele ficou meio irritado e tal. Ele venceu cada uma das tentações. Então, a gente vê numa outra passagem do Coríntios uma frase que São Paulo deixou, que eu acho uma das passagens mais bonitas que tem. E ele escreve assim: por isso me comprazo em minhas fraquezas, nas injúrias, nos sofrimentos, nas perseguições, nas angústias suportadas pelo Cristo, pois quando sou fraco é que então sou forte. Vejam que coisa linda. Quando sou fraco é que então sou forte. Esse é o exemplo que Jesus nos deixou, e essa passagem dele pelo deserto é uma grande lição na qual nós
precisamos nos espelhar. Houve a fraqueza, né? Nós temos isso todos os dias, desânimos, enfim, milhões de problemas, né? E é na hora que a gente consegue vencer essas fraquezas é que nós nos tornamos fortes. Porque enquanto estamos na posição de reclamar, na posição de carentes, na posição de exigir que o outro me elogie o tempo todo, na posição de precisar de ajuda o tempo todo, né? No fundo é uma manipulação. Nós não estamos mostrando a nossa fortaleza, nós estamos mostrando a nossa fraqueza, não é? E Jesus ele testemunhou a vitória diante de cada abordagem feita pelo demônio. Muitas vezes a gente sofre situações com obsessores e acaba sucumbindo no problema mais sério. E é nessa hora que a gente tem, na hora que vem o desânimo, na hora que vem a vontade de desistir, na hora que vem a reclamação excessiva, é que a gente precisa se agarrar à fé. A fé verdadeira, gente. Já passou o tempo de nós enganarmos a nós mesmos e aos outros. Tudo está se descortinando. Não ficará pedra sobre pedra, mas no planeta de regeneração não haverá mais esse tipo de fantasia que muita gente hoje, não é? Se coloca na posição de ai, eu sou tão bonzinho, ai, como eu sou maravilhoso. A gente pode dizer isso de várias maneiras, mas não dá mais. Não temos mais tempo para isso, não é? Então, assim, quando nós falamos de obsessão, como eu estava dizendo, nós costumamos achar que o outro pode ser obsediado, né? Na casa espírita a gente vê muito isso. Ai, coitado de fulano, ele está tão assim, com uma postura diferente, está obsediado. A gente esquece que nós sofremos tanta influência de obsessores quanto qualquer um. E em se tratando dos espíritas sérios, mais ainda, porque, sem querer engrandecer, mas nós temos as ferramentas para semearmos o bem. Se não semeamos, é outra história. E o plano inferior não quer que o bem seja semeado sobre o planeta Terra, né? Então, de situação em situação, encarnação após encarnação, o planeta hoje, 2020 anos depois que 2021, né, para ser preciso, que Jesus veio à Terra, milhares de anos atrás, e enfim, toda uma história sendo formada, não é? Chegou a hora de nós mudarmos a nossa faixa vibratória. Então, metaforicamente falando, o momento, o tempo planetário agora é um tempo de recolhimento no deserto interior. E isso não foi uma atribuição de um país ou de um continente, foi do planeta inteiro. De repente vinha aquela doideira, né? Vamos lá, vamos correr atrás. Inclusive nós, a gente vive correndo. Ninguém sabe para onde, mas a gente vive correndo. Vivia, né? De repente, para tudo. Não, agora vocês têm que se recolher, é compulsório. Ué, como assim? Algo que imaginávamos que duraria, sei lá, 15 dias, um mês, já vai para um ano. Não é hoje, estamos no início de 2021, desde o início de 2020, estamos nessa incerteza, nessa insegurança. E o que
isso aconteceu, por quê? Enfim, independente da origem, enfim, não vamos falar sobre isso nesse momento, não é esse o objetivo, mas estamos com a oportunidade de atravessarmos e nos recolhermos ao nosso deserto interior, cada um buscando e atingindo aquilo que sabe que precisa. Eu não sei. Sabe sim. Você pode fazer o seu autoconhecimento. Como é que é isso de fazer autoconhecimento? O autoconhecimento, entre outras coisas, não é? Que são inúmeras oportunidades que nós temos, nós podemos, por exemplo, fica aqui dica de professor, né? Observar o nosso comportamento diante de uma dificuldade qualquer. Surgiu uma dificuldade qualquer. Eu entrei na raiva. Eu me senti muito assim humilhado. Será que eu tenho que trabalhar o meu orgulho? Eu preciso de uma rede social para estar postando minhas fotos e receber elogio? Será que eu tenho que trabalhar minha vaidade? Será que eu tenho que trabalhar minha raiva? Então, como eu reajo a uma determinada coisa, é como nós podemos trabalhar as nossas dificuldades. Isso não é uma coisa tão difícil. A única diferença é que nós precisamos estar dispostos a encarar o espelho. Ele não é fácil. Muitas vezes é dolorido, não é? Muitas vezes uma pedra que atravessa no nosso caminho e a gente esquece que até as pedras que aparecem no nosso caminho são colocadas ali com amor. Deus não coloca nada no nosso caminho para nos prejudicar. Ou as nossas dificuldades são frutos da nossa vida atual, de como nós vimos conduzindo a nossa vida, as nossas atitudes, ou são resgates. O Evangelho está explicando isso muito bem. Causas atuais das aflições, causas passadas das aflições. Então, assim, podíamos ter alcançado o autoconhecimento naquele caos que a gente vivia? Podia, mas a gente não conseguiu. E se nós olharmos de um modo global como a humanidade está, a gente ficaria mais assustado do que a gente imagina. A gente muitas vezes se prende muito às situações que estão ocorrendo aqui no Brasil, que já não é pouco, não é? Grandes dificuldades, grandes polarizações, isso está ocorrendo a nível de mundo inteiro. Desde 2004, o planeta está sendo bombardeado pela treva para se derrubar a doutrina de Cristo. De 2 anos para cá, a gente vê movimentos anticristo, igrejas sendo queimada, não é? A gente vê famílias, não famílias, mas a gente vê a intenção da destruição dos núcleos familiares, enfim. Isso já é um trabalho da treva que sabe que tem pouco tempo para agir, né? Porque nós já estamos no momento de início da mudança, não é? Então, eu faço um convite para nós aproveitarmos esse momento de deserto interior e fazer as nossas mudanças, fazer aquilo que a gente precisa. Nós temos tantas ferramentas para isso. Nós temos a prece, nós temos a meditação, não é? Nós temos tantos livros bons. Mas tem gente que não gosta de ler. Não tem problema. É uma pena, mas não tem problema. Só que você não precisa não adquirir conhecimento. Você pode adquirir conhecimento através de vídeos, de filmes, de palestras online, de áudios. Nós estamos com uma tecnologia que, se bem usada, ela é extremamente favorável, né? Nós estamos num momento de modificação de conduta, não é
enganar o outro que nós somos muito legais. Não tem mais, como eu disse, não tem mais tempo. É hora de baixar os véus, de rasgar os véus. O conhecimento que a gente adquire cada dia aumenta a nossa sabedoria. Porque a sabedoria não está linkada ao conhecimento das letras. Ela ajuda, o conhecimento, perdão, ele ajuda muito. Mas a nossa sabedoria interior é a sabedoria que vem com a nossa bagagem, né? Que já é o caminho da iluminação, da evolução, que é quando nós toleramos, não é uma pessoa mais difícil, quando nós nos calamos diante de uma discussão para evitar males maiores. Isso é sabedoria. Tem pessoas que têm pouco conhecimento teórico, pouca leitura, mas que têm uma sabedoria gigantesca. E é dessas pessoas que a gente precisa a maior aproximação, não é? Eu não digo física nesse momento, porque estamos hoje vivendo no cantinho do pensamento. Se vocês olharem bem, foi isso que Jesus fez para nós. Nós ultrapassamos toda e qualquer possibilidade de melhoria e ele falou: vocês não têm jeito não, então eu vou botar vocês no cantinho do pensamento. E estamos nós aqui, no nosso cantinho do pensamento, num período de oportunidades. E para que é esse cantinho de pensamento? A não ser a nossa, me perdoe os professores de português, a nossa chance de entrar para dentro. É isso que a gente precisa fazer, não é? Alguns estão vivendo solidão porque tinham que viver a solidão. Alguns estão vivendo um convívio maior com o companheiro que antes saía para trabalhar de manhã e só voltava à noite, porque precisa desse convívio. Cada um está recebendo o que sua cota de necessidade precisa. Então, o momento é de nos recolhermos ao nosso deserto e tentar, com todas as nossas forças, vencer os desafios, as tentações, como Jesus venceu. Estamos muito longe do patamar evolutivo dele, mas podemos estar dando o primeiro passo. E eu espero que Deus nos ajude, nos ampare e que a gente permita receber esse amparo para conseguirmos dar os passos necessários ao nosso processo evolutivo. Eu agradeço muito a atenção de todos. Gostaria apenas de fazer uma oração final do Pai Nosso para que possamos ir para casa com estas vibrações de luzes que os espíritos protetores, os nossos amigos espirituais, nos envolvem neste momento enquanto estamos no estudo. Então vamos fechar os nossos olhos. Gratidão pelo tempo que vocês estiveram aqui comigo. Gratidão pelas lições da noite de hoje, não é? E esperamos nos ver brevemente em algum outro momento. Vamos então entrar em oração, rogando ao Senhor que nos dê paz, que fluidifique a nossa mente, os nossos corações, e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e nos ajude a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, fiquem na paz, muita harmonia em todos os lares.